Olá, eu sou o Jorge Salek e eu faço dupla no meu trabalho com o Victor Metchner. Nós somos do grupo de nutrição e o nosso trabalho, baseado em geografia poética, é uma reflexão sobre a percepção de tempo no nosso confinamento, na nossa quarentena. E se na fenomenologia nós temos que a experiência é a relação que vivenciamos entre o sujeito e objeto e o objeto e sujeito, a vivência de como as coisas são vistas e sentidas por nosso corpo e como o nosso corpo reage em relação a esse estímulo apenas por estar ali presente naquele ambiente, nós podemos com isso construir o sentido através da intencionalidade também. E com esses termos e esses acontecimentos, nós conseguimos construir o conhecimento a partir das experiências vividas. Bom, olá, meu nome é Vitor, como o Salek já falou. Não sei se bom dia, boa tarde ou boa noite, mas enfim. Hoje eu vou falar um pouco sobre como a gente conseguiu chegar naquela conclusão de como seria o nosso trabalho, qual seria o tema dele, né? E como foi o nosso processo de construção. Eu diria que foi bem rápido, foi bem sucinto. Em uma tarde a gente conseguiu resolver e foi mais ou menos assim. A gente fez uma reunião no Google Meet mesmo, bem simples. Um pouco na nossa conversa, a gente conseguiu ver alguns elementos em comum. Então, um contando para o outro a própria experiência. E aí a gente resolveu trocar os diários e cada um ler um pouco do outro, para conseguir pegar essa ideia geral e ter a própria conclusão. Tirar o sentido próprio a partir da leitura da experiência do outro. E a gente conseguiu perceber que algo que a gente não ligava muito era a linha temporal. Então, como a gente conseguiu observar o tempo passar dentro da própria casa? O IAD é algo que permitiu a gente se adaptar e fazer os próprios horários, porque por mais que a nossa turma tenha tido todas as aulas ao vivo, a gente tem como ter ferramentas de gravar a aula e cada um assistir no horário que for mais conveniente, ou mesmo nem assistir e estudar por conta. Enfim, várias ferramentas que você pode adaptar a sua rotina para que ela se torne o mais conveniente possível. Pois bem, foi um pouco disso que aconteceu. No nosso diário a gente viu que por muitos dias o único meio de contar qual dia era o próprio diário. Então a gente teria que colocar a data no cabeçalho e a partir disso a gente sabia em qual dia do mês a gente estava e tinha uma noção do quanto tempo tinha passado naquele ambiente de confinamento. Mas tirando esses elementos concretos, físicos, os subjetivos ficavam muito obscuros na nossa cabeça. Então a gente começou a tentar reparar nisso e pegar os detalhes do diário aonde que a gente poderia ter noção de tempo a partir deles. E aí isso deu origem à nossa construção da poesia concreta. Foi bem simples, bem rápido assim, foi uma discussão bem tranquila. E a gente conseguiu tirar algumas conclusões até inspiradoras para o dia a dia mesmo, né? Mas basicamente foi isso. O Jorge vai explicar também alguns outros sentidos, alguns aspectos mais gerais da fenomenologia que a gente buscou alcançar com esse trabalho. E agora então a gente vai deixar para vocês o vídeo de um time-lapse de uma cidade ao anoitecer. Time-lapse nada mais é do que uma sequência de vídeo gravada, ou seja, fotos por segundo tiradas, em que o tempo registrado ele é reduzido e isso serve para dinamizar mais aquela passagem de vídeo que você registrou. Para o nosso caso, ele foi usado para a cidade para registrar o entardecer, ou seja, o período que ainda estava de dia até a chegada da noite, e os elementos visuais ficarem mais marcantes. Isso pode ser usado também para o crescimento de plantas ou, por exemplo, para algum alimento se deteriorando, mas no nosso caso a gente quis trazer o ambiente externo para exemplificar melhor tudo o que a gente vem falando até agora sobre estar lá fora e estar aqui dentro. Agora, nós passamos esse vídeo justamente para você ver a diferença dessa percepção de tempo que nós estamos falando. Você viu como é diferente o tempo passando em um ambiente geográfico totalmente estático, como dentro de nossas casas, onde nós temos passado os últimos dias em confinamento, e como é essa percepção de tempo lá fora, no ambiente externo, onde as coisas passam, mudam, carros passam, você vê pessoas,
você se comunica, você vai de um lugar para o outro e não fica naquele ambiente preso o dia inteiro. E é justamente isso que o nosso trabalho quer tratar, essa diferença. Quando você muda o ambiente, você também muda a sua percepção de tempo. E se na geografia poética nós temos obras voltadas a imagens que podem ser formadas a partir de elementos de matéria, sendo eles água, terra, ar e fogo, de outro lado, na fenomenologia nós temos imagens que podem ser criadas através da variação, que não somente se sustentaria na empiricidade desses elementos, e não somente constitutivas de imagens, mas a demarcação de uma específica realidade vivida pelo poeta, e uma espécie de sonho desvelado. Ou seja, com a fenomenologia nós temos a possibilidade de, como eu disse, utilizar dessas experiências para construir o nosso sentido, construindo o nosso conhecimento. E a partir disso é que nós construímos a nossa poesia. E como eu disse no início, o nosso trabalho utiliza da geografia poética. Para isso, nós criamos uma poesia concreta, onde nós conseguimos criar um poema de forma visual. A gente vai colocar ele aqui para apresentar para vocês e eu vou comentar um pouquinho sobre ele, como nós tivemos a ideia, como nós criamos, alguns aspectos gerais, o que significa cada elemento desse poema concreto. Como eu disse, essa poesia que nós construímos é uma poesia concreta, que consegue combinar o verbo visual, ou seja, ela é um texto que forma uma imagem. Então nós decidimos utilizá-la para ser uma coisa mais visual e ao mesmo tempo fazer parte dessa geografia poética, conseguindo formar um desenho construído pelo seu poema. Se tratando de tempo, nós criamos uma poesia concreta que conferisse o formato de um relógio, que significaria o tempo em si. Só que esse relógio ele não é um relógio comum, onde as suas horas, 1, 2, 3, até 12, eles foram trocados. E no lugar deles, nessa alteração, foram inseridos os nossos indicadores de tempo que nós tivemos durante o nosso confinamento. Já os ponteiros, eles são representados pelas palavras esperança e paciência. Eles não estão cada um em um horário à toa, eles têm um significado também. O ponteiro de esperança se encontra às 3 horas. E isso nós queremos passar a ideia de que a quarentena começou no mês 3, no mês de março. E o ponteiro da paciência, que seria o ponteiro dos minutos, ele está localizado nas 6 horas. Ou seja, o mês onde nós terminamos o nosso trabalho, que era o mês de junho, e dando a diferença de 6 a 3, que seriam 3 meses de confinamento até o momento. Mas a parte mais importante da nossa poesia se encontra no contorno do relógio, onde se dá a sua circunferência. O poema diz: estou correndo e quando perceber, já estarei uma volta na sua frente e nem se lembrará como é andar lá fora. Bom, explicando um pouco desse poema, o eu lírico em questão seria o próprio tempo, que estaria correndo lá fora. Essa diferença que nós percebemos de quando o nosso ambiente é alterado, a nossa percepção de tempo também. Dentro de nossas casas, nós não percebemos tanto o tempo passando. Quando nós vemos, já está de noite, o dia já se passou, foi improdutivo, justamente por esse ambiente estático que nós estamos inseridos. As nossas experiências não são tão marcantes para a nossa mente como lá fora, onde nós vemos coisas passando, ambientes mudando, se alterando, e você tem uma produtividade maior também. E é interessante também nesse poema uma ambiguidade que nós podemos notar na parte nem se lembrará como é andar lá fora. E quando eu digo em ambiguidade, é porque existem dois lados possíveis para que ele pode se tratar. Pode ser tanto tempo andando lá fora, que seria voltar ao seu ritmo normal e a nossa percepção ser devolvida do que era passar o tempo progressivamente, contínuo e no seu tempo certo, tanto como nos próprios sentidos geográficos, de andar lá fora, para nós mesmos. De tanto tempo que nós estamos confinados nesse ambiente, o tempo nos diz que ele pode ser capaz de nos fazer esquecer como era lá fora. Nos esquecermos de como o ambiente externo agia sobre nós e como nós agíamos sobre ele. E aí que nós conferimos a geograficidade. Com isso, nós finalizamos a nossa apresentação. Gostaríamos de agradecer ao PED, o Thiago, que nos ajudou durante toda essa produção do trabalho, e ao professor também pelas aulas e pela toda ajuda que nos forneceu. Muito obrigado e até a próxima. Bom, eu queria agradecer também ao professor, ao PED, Thiago, que ajudaram tanto a gente no decorrer da disciplina, principalmente ao Thiago pelos plantões. E queria falar que, particularmente, essa foi a INC que até agora mais me agradou,
tanto com relação ao tema que ela aborda, que eu achei muito interessante. Já era um tema que eu gostava antes, sem saber que tinha esse envolvimento, e que até eu tenho várias pessoas da minha família, mais precisamente dois primos meus bem próximos, que trabalham em duas áreas completamente diferentes, mas que usam de conceitos da fenomenologia para desenvolver o trabalho deles. Um primo é da parte das artes, e ele estuda inclusive a fenomenologia para a construção de um personagem. Então, como ele pode se colocar no corpo, digamos assim, de outra pessoa e a partir disso desenvolver uma característica própria. E outro primo trabalha com a parte de design industrial e o Customer Experience, que é você saber se colocar no lugar do seu usuário, que até foi um tema abordado por alguns dos artigos que a gente teve que fazer o ED. Então, isso me agradou muito, gostei muito. A dedicação do PAD, do nosso PED, desculpa, e do professor foram essenciais para manter o interesse. E queria dizer que gostei muito de participar dessa experiência com os diários, de ser a primeira turma, né, uma turma teste. Em meio a toda essa pandemia, a gente ainda conseguiu extrair bons frutos disso tudo. É isso, muito obrigado e até talvez alguma outra NC, não sei. Até mais.